a esta hora estar a participar. Pronto. Se calhar esperamos mais 2 minutos, porque em Portugal parece que tem que se esperar, então nós seguimos na mesma linha. Cláudia, vem mais alguém do hospital? Que iam participar, mas é como tu dizes, isto ainda é hora de trabalho para algumas pessoas, Sim, ou pronto. sair. No último webinar que nós tivemos, também começámos assim devagarinho, mas depois desculpem, siga. Tá. Não. E depois as pessoas foram entrando, o que já é bom, mas já comentamos webinars aos sábados, não é muito ideal, embora tenha lançado um questionário a ver qual é que era o dia ideal, e mesmo assim depois as pessoas não apareceram. Ter muito, muito tarde podia ser, mas não é agradável para quem está a participar. Muito tarde, 9, mas pronto. Pois. Nós tentamos ajustar. Eventualmente, o importante é que as pessoas vão ficar com este recurso e pode ser visto mais vezes e por muito mais pessoas. Pronto. Para mim, 5 minutos é um tempo bom para começarmos. E quando a Paula quiser começar, quem está são as pessoas ideais. Depois o resto, vem que se juntem. Pronto, ok. E depois também, se houver alguma questão, no final podemos voltar atrás, pronto, o que for preciso. Então, vamos lá ver. Mesmo isso. Consegue colocar em ecrã cheio? Era isso que eu agora estava a tentar fazer. Fiz aqui uma experiência, acho que isto não correu bem, mas... Não, é só mesmo, faça na apresentação que está a fazer, na sua apresentação, é só colocar em ecrã cheio. Em princípio aparece aqui na tela. Ok. É só isso. Então, está bem agora? Ainda não estou a ver em ecrã cheio, mas é possível. Nós também conseguimos ver bem, mas não estou a ver em ecrã cheio isto. Não, então, mas eu posso tentar. Vamos cá. Veja se calhar abrir e voltar a colocar. Porque outra vez conseguimos ver em ecrã cheio. Pois foi. Sim, vai funcionar. Sim, sem problema. Já está a funcionar? Agora, ainda não. Experimente lá outra vez. Veja, agora tem que fazer a apresentação. Tem que selecionar apresentar em baixo. Então isto funcionou tão bem agora. Tem que que senão a Paula manda-me a apresentação e eu passo aqui. Certo. Temos sempre muitos planos. Exato. Estou a achar estranha porque ainda agora abriu. Última tentativa, senão depois vou mandar então por e-mail, está bem? Está bem, sem problema nenhum. Se não for por e-mail, senão também vamos falando. As pessoas que estão aqui não têm bebê, já tiveram, mas é muito importante também de ver todo o apoio nos cuidados de transporte em crianças um bocadinho mais crescidas, e é isso mesmo que temos que falar, um conjunto de idades diferenciadas. Eu volto a repetir que este webinar está a ser gravado. Se por acaso fizerem alguma intervenção ou quiserem e que não queiram que apareça, está ótimo, Paula. Agora é só dizer que depois cortamos ou podem escrever no chat que não fica gravado, está bem? Pronto, vamos antes então... de mais, faço aqui uma breve introdução. Paula Soares, terapeuta ocupacional, no Hospital Pediátrico de Coimbra, e quem tenho muito gosto de estar hoje aqui a partilhar connosco informação que já há alguns anos sei que anda a investigar e a procurar com colegas em muitos pontos do mundo, e o meu muito obrigada por estar cá hoje, e de certeza que vai ser um webinar muito interessante e que nos vai trazer informações novas, e pelo menos as conversas também a seguir vão ser muito importantes. Paula, força.
Então, obrigada eu pelo convite, pelo voto de confiança. Vou falar então um bocadinho sobre aquilo que é uma das grandes questões das famílias com quem nós temos contactado. Portanto, eu sou terapeuta ocupacional no Hospital Pediátrico, onde existe uma consulta de displasias ósseas, só assim para contextualizar muito rapidamente. Nós integramos então essa equipa, esta consulta já existe desde 2017, e então a terapia ocupacional normalmente dá apoio na avaliação de desempenho, na avaliação das necessidades das famílias, naquilo que são as necessidades até de produtos de apoio, e que, portanto, estas necessidades podem ser relativas à alimentação, vestuário, higiene pessoal, escrita, e cada vez mais temos dúvidas relativamente ao posicionamento, não só, portanto, nas cadeirinhas, mas também no transporte automóvel. E então foi daí que nasceu também a necessidade de nos informarmos um bocadinho mais sobre as respostas a este nível e o que é que poderíamos aconselhar às famílias. Efetivamente, a escolha da cadeira certa é sempre um grande dilema. Porquê? Primeiro porque há uma grande oferta no mercado de modelos de cadeiras, aliás, é cada vez mais difícil nós conseguirmos comparar o que é que existe, porque estão sempre a surgir novidades. Por outro lado, há também algum desconhecimento da lei e sobre o que é que a lei preconiza para situações mais especiais, para crianças e jovens com necessidades especiais, o que é que ela nos permite. E também, por outro lado, é difícil porque há uma grande variabilidade em termos de desenvolvimento das crianças e dos jovens, aqui particularmente, que é o que estamos a tratar hoje, de crianças com displasias ósseas. Fazer só a ressalva que na nossa consulta, portanto, a condroplasia é que apresenta maior prevalência e, portanto, é aí também que está, ou aí que temos maior experiência. Então, para falar do transporte automóvel, é importante fazer só aqui uma breve abordagem àquilo que são as normas R44 e a R129, que são, portanto, as normas relativas à homologação das cadeiras. A norma R129 é mais recente, ela foi introduzida em 2013 e, portanto, ela vem colmatar aqui algumas insuficiências da R44. Porquê? Porque vem ser mais rigorosa em termos dos testes para a proteção da cabeça e do pescoço, ou seja, segundo esta norma, ou as cadeiras que são homologadas, segundo esta norma, elas são sujeitas a testes mais rigorosos em relação a este aspecto, e introduz também uma novidade, que são, portanto, os testes em relação a impactos laterais, enquanto que as cadeiras da R44 eram geralmente testados para impactos frontais ou traseiros. É natural que esta norma se vá tornando um bocadinho obsoleta ao longo do tempo. Não quer dizer que quem tem cadeiras ou que compra cadeiras homologadas segundo esta norma, que elas não vão ser seguras. Não tem a ver com isso. Portanto, esta norma ela vai continuar a existir no mercado, é segura de se utilizar, mas, portanto, é avaliada segundo outros critérios de segurança. A norma R129, ela vem também introduzir aqui a necessidade da utilização do ISOFIX, que em muitas situações ela vem reduzir os erros de instalação das cadeiras. Não quer dizer que cadeiras segundo a R129 sejam exclusivamente montadas com este sistema. Podem não ser, mas preferencialmente é o que eles aconselham. Aqui temos, portanto, uma tabela comparativa para as duas normas. Outra grande diferença, nós estamos habituados a ouvir falar das cadeiras agrupadas, portanto, por categorias de peso, o grupo 0, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, e segundo a norma R129 cai um bocadinho por terra. Porquê? Porque esta norma, segundo esta norma, a classificação vai ser feita pela altura das crianças e não pelo seu peso. E isto aqui faz todo sentido, porque as crianças elas têm ritmos de crescimento diferentes e, portanto, faz todo sentido termos uma cadeira que acompanha o seu crescimento e não o seu peso. Aqui, em termos de... Permitam-me só aqui uma pequena interrupção.
Peço desculpa. Aqui também em relação à segurança, enquanto que a R44 preconiza que a criança ou o bebê deve andar virado para trás até aos 9 quilos, a R129 é mais exigente e preconiza que a criança deve circular virada para trás até aos 75 centímetros, aproximadamente 15 meses de idade. Portanto, isto é o mínimo. Aqui os sistemas de instalação também já falámos e os testes de impacto também. Portanto, esta norma torna-se um bocadinho mais completa segundo o que é os parâmetros de avaliação. Lá está, as crianças crescem a ritmos diferentes. Avançar aqui um bocadinho, isto já vem de encontro àquilo que nós dissemos, portanto, não sei se os pais têm esta percepção, para mim até foi um bocadinho curioso, quando comecei a pesquisar, perceber que mesmo estes grupos de peso, por exemplo, uma cadeira de grupo 2, ela pode ser uma cadeira de grupo 2, mas pode também pertencer a um grupo 1, 2, 3 ou um grupo 2, 3 e, portanto, isto também gerava aqui alguma confusão em relação àquilo que era o peso de uma forma um bocadinho mais, como direi, mais objetiva, vá. Portanto, assim sendo, nós consideramos que, mais do que perceber qual é que é o grupo da cadeira que devemos comprar, ter em conta aspectos importantes para o posicionamento daquela criança, daquele bebê. E consideramos que a escolha da cadeira deve permitir o máximo de reclinação possível, especialmente para crianças que ainda têm fraco controle postural e, portanto, têm dificuldade em manter as posições contra a gravidade, mas que, ao mesmo tempo, que consigam dar um bom alinhamento postural. É também importante que a cadeira, sendo confortável, não seja demasiado mole. Porquê? Para que não vá proporcionar aquela postura mais curvada sobre si mesma, porque isso depois tem impacto em termos respiratórios. A cadeira deve ainda ter um bom sistema de redutores que proporcionem então um correto suporte e estabilização do bebê, especialmente do pescoço e da cabeça quando são crianças que não conseguem ainda por si só ter esse controle. Também encontramos referência aqui, portanto, ao facto de privilegiar cadeiras com cores mais claras, não só por causa da questão do calor, porque sabemos que as cores mais escuras vão, de certa forma, provocar ou tornar-se um bocadinho mais quentes, mas também pela segurança, porque em caso de sinistro é mais fácil identificar uma cadeira que não seja da cor dos bancos do carro. Outro aspecto extremamente importante é ter em conta se a cadeira tem avaliações internas e externas. Aqui, até, portanto, faço referência aos testes da DAC, que são testes independentes, que normalmente fazem, então, essa avaliação das cadeiras e que são uma boa referência, exatamente por ser uma avaliação externa. As avaliações das marcas normalmente tendem a ser mais tendenciosas, como se percebe. Se me quiserem interromper, estejam à vontade. Obrigada, Paulo. Então, na primeira cadeira, desde o nascimento, eu penso que esta será talvez a cadeira mais difícil de escolher, porque a criança é pequenina, porque os pais também ainda se estão a adaptar àquilo que é o mundo da parentalidade e a descobrir uma série de coisas, especialmente em circunstâncias mais especiais, que é ter uma criança com displasias ósseas. O baby cot é normalmente a cadeira mais indicada ou mais escolhida, não vou dizer mais indicada e já vamos perceber porquê. A mais escolhida para crianças pequeninas. De facto, é um sistema de retenção muito envolvente, com uma boa capacidade de posicionamento e de proteção em caso de sinistro. Os desafios, portanto, na sua escolha, têm a ver com aquilo que eu referi há bocadinho, não é? Portanto, os pais também ainda se estão a adaptar ao mundo da parentalidade, é tudo novo, têm muitas dúvidas, não é? E depois, por outro lado, é uma altura em que a criança, sendo tão pequenina, tem o tónus mais baixo e, portanto, tem mais dificuldade em segurar a cabeça e isso provoca ali um risco acrescido de asfixia.
E há também a dúvida sobre as adaptações que são possíveis de fazer e também as que são seguras de utilizar. Por exemplo, o que é importante aqui? É importante perceber se os redutores laterais do tronco estão nos sítios corretos, se dão um bom alinhamento postural, se a relação do tronco e da cabeça é adequada, ou seja, o que é que isto quer dizer? Se, quando se senta o bebê na cadeira, se a cabeça vai ficar no sítio correto do apoio de cabeça, porque pode haver necessidade de introduzir ali uma pequena adaptação para que eles fiquem um bocadinho mais elevados e o tronco e a cabeça fiquem na posição correta, tal como se vê aqui na imagem da direita. Perceber também se o apoio de cabeça é o ideal, se ele é envolvente e se estabiliza a cabeça do bebê. E se, por outro lado, como se vê na imagem de baixo, não é um tipo de apoio que vai ainda promover a flexão da cabeça, anteriorizando-a, porque isso vai conduzir então ali àquilo que falávamos há bocadinho, daquela postura de queixo no pescoço, que é extremamente perigosa, especialmente nos primeiros tempos de vida. É também importante perceber se os cintos estão corretamente colocados nos ombros e se estão a passar nos pontos anatómicos corretos. O que é que isto quer dizer? Que os cintos devem passar sobre estruturas ósseas, idealmente, e proteger a parte dos órgãos internos. E é também importante perceber se a cadeira tem capacidade de reclinação por causa do bebê estar mais cansado ou de querer fazer uma cesta. Nas cadeiras seguintes, aquelas premissas que falávamos há bocadinho, do alinhamento postural, do apoio de cabeça, a relação do tronco em relação ao apoio de cabeça, elas são igualmente importantes. O que é importante depois os pais terem em conta, quando forem escolher a cadeira, é depois a versatilidade e a capacidade da cadeira crescer e de acompanhar um pouco o crescimento. Porquê? Porque, em média, a criança vai usar 3 cadeiras ao longo do seu crescimento, 3, 4. Mas, se elas forem escolhidas com uma capacidade evolutiva, elas vão acompanhar um pouco mais o crescimento e, portanto, faz com que os pais não tenham que estar constantemente a trocar de cadeira e a gastar dinheiro, não é? E, portanto, aqui é importante também ter alguma referência sobre o ritmo de crescimento daquela criança e percebermos se é uma criança que vai ter, portanto, vai crescer mais rapidamente ou se calhar nem tanto. Quando trocar de cadeira? Quando ela não responder às necessidades de posicionamento ou de segurança, não é? Uma dos indicadores muito fáceis de identificar, portanto, é o limite de crescimento da cadeira, ver se a cabeça ainda está a acompanhar o encosto ou se já estão ali as duas referências muito próximas. Perceber também se aquela cadeira, qual é o tempo de vida da cadeira, não é? Portanto, idealmente, à volta de 6, 7 anos, é o que está mais ou menos descrito, e se aquela cadeira não passou por sinistros. Agora, aqui alguns alertas e algumas recomendações. Pronto. Primeiro que tudo, importante respeitar as orientações do manual de instruções do fabricante. É sagrado. Depois, assegurar que, portanto, que os sistemas de retenção estão bem fixados e que estão estáveis. O local onde é colocada a cadeira no carro, não é? Se estiver forçosamente à frente, porque sabemos que não deve acontecer se os airbags estão desligados, e também colocando no banco de trás a posição ideal recomendada é na posição contralateral ao condutor. Porquê? Porque assegura que, habitualmente, quando tiramos a criança do carro, estamos a tirá-la na zona de passeio e não do lado da estrada. Outro alerta importante também é a utilização de roupa, casacos com a cadeira, deve ser evitada. Ver também se os cintos estão bem ajustados, se deve caber cerca de 1, 2 dedos, não mais que isso, porque senão quer dizer que os cintos não estão bem ajustados e, portanto, a criança também não está bem
estabilizada. Os brinquedos a utilizar devem ser leves, moldes devem estar presos. Às vezes nós também recomendamos isto, porquê? Porque sabemos que é um desafio manter as crianças viradas para trás ao longo do tempo e, idealmente, elas devem manter a sua posição contra a marcha até aos 4 anos de idade. E, especialmente nesta população das displasias ósseas, é particularmente importante por causa da questão da estabilidade do pescoço e da cabeça em caso de impacto. E tentar introduzir brinquedos ou um espelho são formas também de ir mantendo alguma interação com a criança e de ajudar a que eles circulem mais distraídos durante as deslocações. É extremamente importante estas adaptações que possam vir a ser introduzidas serem muito bem pensadas e avaliadas ou em conjunto com o profissional de saúde que segue a criança. Porque é muito comum, por exemplo, vermos este tipo de faixas. Este tipo de faixas é absolutamente desaconselhado. Por mais que dê a sensação de que a criança está bem, ao menos assim vai com a cabeça segura, em caso de sinistro, isto pode ser altamente prejudicial e, portanto, este tipo de adaptações não são de todo recomendáveis. Há semelhança também dos redutores, não é? Porque há sempre a tendência de tentar tornar a cadeira mais confortável, mais macia, mais envolvente. E isso às vezes não funciona bem, portanto, da maneira que se quer. Por exemplo, no caso destas crianças, está a promover a flexão cervical, o que vai comprometer ou pode comprometer aqui a segurança da via aérea. De uma forma geral, as viagens de carro, elas devem ser sempre curtas, muito curtas. E até é importante nos primeiros tempos de vida, nas primeiras viagens, que o adulto viaje no banco de trás para ir monitorizando o comportamento daquela criança. É importante também fazer paragens regulares e ir mudando os posicionamentos da criança por 15, 20 minutos antes de voltar ao carro para aliviar a pressão na coluna e também alterar ali aquele posicionamento. Estas questões das viagens serem curtas não são exclusivas para crianças com displasias ósseas, mas aqui tornam-se ainda mais importantes. E assegurar então que o pescoço e a cabeça do bebê estão na linha média e evitar então as posições de flexão e de extensão, como falávamos há bocadinho. Importante manter a viagem no sentido contrário à marcha o maior tempo possível, por causa do risco de lesão com efeito de chicote. Portanto, até aos 4 anos é o ideal. Ao fazermos aqui esta pesquisa sobre aquilo que se utilizava aqui na parte do transporte automóvel, começaram-nos a surgir questões se era de facto tudo o que tínhamos para utilizar ou se podíamos sugerir alguma coisa além disso. E foi quando começámos então a tentar perceber como é que eram as práticas fora de Portugal. E então fomos falar com outros colegas para perceber no caso de acompanhamento de crianças com displasia óssea, que tipo de soluções é que eles normalmente indicavam. E foi aí que surgiu esta novidade, para mim pelo menos foi uma novidade, que são os assentos de carro lie flat, ou seja, as alcofas normalmente são vistos como partes, são parte do transporte do bebê, mas não no carro, são geralmente utilizados para passeio. E o que é facto é que lá fora os colegas utilizavam e aconselhavam os pais de crianças com displasias ósseas nos primeiros tempos a utilizar estes sistemas. E se pensarmos, realmente faz todo sentido. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, a questão postural, não é? Se o bebê estiver deitado, está com um bom alinhamento postural, não há aquelas questões de ele não conseguir assumir as posturas contra a gravidade
Não há questão também do comprometimento da via aérea. E, por outro lado, efetivamente, o meio do carro é o sítio mais seguro do carro em caso de sinistro. Ou seja, se houver um embate lateral, a cabeça estará no meio do carro, não estará exposta ou tão exposta àquilo que é portanto, o choque entre os carros. E, além das alcofas, os colegas também costumavam sugerir a utilização destes ovos que têm um ângulo de reclinação muito maior do que os ovos convencionais e que, portanto, permitia tirar um bocadinho daquela componente de flexão que já falámos que será tão prejudicial para a via aérea e que pode dar origem ao risco de asfixia. Portanto, aqui a questão é que não pode ser uma alcofa qualquer, não é? Se voltarmos aqui um bocadinho atrás, até vamos perceber que todas elas têm sistemas de retenção, isso é essencial, portanto não pode ser uma alcofa qualquer, e tem ela também que ter a possibilidade de ser fixada ao carro, não é? Vemos ali sistemas de cintos a estabilizar a alcofa, portanto os cintos têm que estar dentro e fora, à semelhança do que acontece com as outras cadeiras. Então, lá está, aqui é o sítio mais seguro do carro em caso de colisão. Com esta informação fomos tentar perceber um bocadinho em Portugal como é que isto funcionava. Pensámos, bem, realmente isto parece-nos muito bem, mas será que podemos aconselhar aos pais para utilizar em Portugal? Pronto, e o que é que nós percebemos? Percebemos que, ou aliás, tivemos que nos suportar no Código da Estrada, o decreto-lei que também estabelece a homologação das cadeiras, os próprios regulamentos das homologações das cadeiras e, portanto, as nossas questões eram realmente se podíamos utilizar, se podíamos aconselhar as famílias a utilizar estes sistemas, que tipo de autorização, que documentos é que eram necessários para suportar isso, porque havia sempre aquela questão, se os pais são mandados parar numa operação stop, como é que eles vão justificar porque é que têm aquela necessidade e que é uma questão clínica e que não é só uma opção. E depois, por outro lado, também tínhamos a dúvida se quando os pais, portanto, iam comprar estes equipamentos, se os colaboradores no atendimento ao público estavam sensíveis e estavam informados relativamente a esta situação. E tínhamos ainda outras questões, como por exemplo a possibilidade de troca de equipamentos quando os pais se confrontavam com diagnósticos tardios. Então, percebemos que, inequivocamente, é possível utilizar estes sistemas de retenção em Portugal. Portanto, a lei prevê que se possam utilizar desde que seja justificado, ou seja, tem que haver uma indicação clínica para a utilização destes sistemas de retenção, mas é possível. Só aqui dizer que, normalmente, o que é necessário? Além da informação clínica, é preciso, junto do IMT, portanto, regularizar este pedido. Por uma questão de salvaguarda, porque se houver uma situação em que uma pessoa para uma operação stop ou que seja fiscalizada por qualquer situação, portanto, tem esse documento e comprova que há essa necessidade clínica. Ficámos sem saber, pronto, em termos das marcas, o que é possível fazer, que tipo de formação é que eles têm para aconselhar estes pais, porque muitos deles, quando nos chegam, já compraram e depois nem sempre é muito fácil reverter a situação. O mesmo em relação às trocas e devoluções. Pronto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigada, Paula. Fiquei aqui cheia de ideias e foi... Não, pois é sempre assim. E foi muito bom. Eu, quanto mais procuro, coisas novas. mais não sei nada. Não, é verdade, quando começámos a pesquisar. Eu gostava de abrir agora uma conversa entre todos. Quem é que gostaria de colocar aqui alguma questão à Paula ou
expor uma situação, partilhar uma experiência. Se calhar. Eu, se calhar, vou começar por dizer que uma das coisas que a Paula disse e que nós, se calhar, todos tendencialmente fizemos foi, ou fizemos ou ouvimos, numa fase de primeiros tempos de vida da criança, foi o meu filho só dorme no ovo e então até saio à noite para passear para ver se dorme. Ainda bem que eu ouvi, porque eu nunca fiz isso. Mas isso é ter muito esquisito, essa ideia de então, mas está tudo torto ali, eu não quero que passe tanto tempo, o mínimo tempo possível. Mas é algo que anda muito na cabeça das pessoas, porque ouvem muito isso de amigos, família, que é assim que a criança dorme, e de facto a componente respiratória que referiu é muito importante. Como é que nós conseguimos mudar aqui o pensamento das pessoas para evitar usar o ovo fora da básica necessidade de andar de carro? Efetivamente, o ovo, acima de tudo, ele é um sistema de retenção infantil, ou seja, ele deveria ser usado exclusivamente para o uso dentro do carro, não deveria ser uma cadeira de passeio. Mas, efetivamente, está tão enraizada aquela questão do vamos sair, depois é só pôr o ovo no chassi e vamos para qualquer lado, e porque é mais prático, porque assim a família só tem que levar o chassi e o ovo já está no carro, portanto, já não tem que andar a trocar, que acabam por fazer um uso muito alargado do ovo, que não é nada ideal, nem nada indicado. Mas isto também não passaria, por exemplo, por um pediatra partilhar esta informação? Sim, sem dúvida. Acho que parte muito da consciencialização de que o ovo é um sistema de retenção, não é um carro de passeio, não é um carrinho de transporte. Acredito que às vezes, por uma questão também um bocadinho económica, quando os pais vão fazer a aquisição, às vezes só conseguem comprar o essencial e acaba se calhar por ser o ovo e o carro. Mas então, se é isso que temos, ok, então vamos sensibilizar, temos que tirar mais vezes, temos que tirar mais tempo. A criança não pode estar mais de 1h30 deitada num ovo, não é recomendado, não é aconselhável. E temos que realmente continuar a fazer essa sensibilização, sim. Vocês interrompam e perguntem sempre que quiserem. Enquanto isso, eu vou perguntando, porque não são perguntas. Outra coisa que se vê muito, mas não é só nas crianças, e as crianças partem dos exemplos. Neste momento estamos em um pseudo-verão, mas no pico do inverno, quando está muito frio, eu vejo pessoas encasacadas nos carros, entram no casaco, põem o cinto, a criança vai encasacada, parece uma salsicha em todo lado, e é algo também que a sociedade, nós estamos a falar de crianças com discapacidade ósseas, com jovens e adultos, que já lá vou, mas na sociedade em geral também não há uma desinformação acerca dos riscos que podemos correr quando vamos carregados de casacos, casaquinhos e camadas. O que é que tem que se fazer? Como partir por um ponto diferente em que há maior segurança no andar num carro, que é de facto algo que usamos diariamente? É um problema? É um problema, primeiro porque compromete a segurança, não é? Porque está descrito que os sistemas de retenção não funcionam da mesma forma que iriam funcionar sem os ditos casacos, não é? Idealmente deveria tirar-se o casaquinho, coloca-se a criança na cadeira e o casaco, quando muito, vai por cima, para ficar quentinho. Lá está, eu acho que aqui vai outra vez da parte da consciencialização, porque isso efetivamente acontece, é transversal, acho que é mesmo transversal. Quando são pais de crianças, portanto, com displasias ósseas, e quando nós estamos a falar destes assuntos, também é dos aspectos que nós reforçamos sempre. Mas há muitos mais que nos escapam, não é? Com quem não temos a possibilidade de ter esta conversa.
Sim, de facto, agora também temos a grande vantagem que muitas das crianças são referenciadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra, ou vão também para Santa Maria, em que há uma equipa já mais sensibilizada. Se calhar pergunta aqui à Cláudia, que é fisioterapeuta na Madeira, como é que funcionam os serviços de terapia ocupacional aí em termos de aconselhamento no transporte, se funcionam, se estamos todos a começar, como é que é isso, souberes? Obviamente que a terapia ocupacional tem um trabalho muito importante no aconselhamento, não só nos meios de transporte, mas também em casa. Nós, os fisioterapeutas, é mais a nível dos torcicolos. Eu estava aí a ver os redutores que falaste e tenho uma luta enorme com esses redutores. Eu simplesmente os detesto, basicamente, desculpem falar assim, mas acho que muitas vezes até potencializam, em especial os da cabeça e cervical, até potencializam muitas vezes os torcicolos ou as inclinações exageradas da cervical, porque geralmente é sempre tendencioso para o mesmo lado. E depois, como falaste bem, é o ovo para transportar no carro, é o ovo para transportar para casa, é o ovo para transportar para as compras e a tendência está sempre lá. Depois tiram do colo e como o menino está habituado, o menino ou a menina está habituado a dormir ou a estar para aquele lado, então continuam no colo para aquele lado, que é para não resmungar e não estar a reclamar. E então, tendenciosamente, nós temos cada vez mais intervenções em situações que não são exatamente psicólogos, mas são inclinações devido aos redutores, ao tempo que passam muito tempo, passam durante muito tempo. E também a questão dos cintos, dos meios de retenção, os cintos, muitas vezes estão apertados e provocam evoluções musculares essencialmente nos membros inferiores dos bebés, mas também superiores, às vezes até perto da luxação, porque pressionam muito, porque tem que estar mais preso, porque tem que estar seguro e de facto eu vou virar fã aí da alcofa cadeira, porque acho simplesmente espetacular e muito obrigada por elucidares para isso. Obrigada eu. Esse aqui eu acho que foi um grande ponto e questionei-me sobre isso há muitos anos atrás, porque é que nós, bem, com a nossa faixa etária, andávamos em alcufas no carro, não andávamos em ovinhos nem nada parecido, mas não havia legislação que regulamentasse isto. Hoje em dia e a grande dificuldade que eu tive a pensar isto, uma alcofa era ideal, foi, mas a lei não o permite, mas também não pesquisei. Obrigada, Paula, por ter feito este... De nada, isto para mim, lá está, também foi aqui um bocadinho um ponto de viragem, não é? Tipo, perceber como é que se faz lá fora. Ok, tipo, eles falam assim, faz todo sentido, mas nós não podemos fazer, então vamos lá tentar perceber se podemos ou não. E afinal até podemos. Temos é que realmente assegurar aqui que, pronto, há uma indicação, ou que há um documento com uma indicação clínica, que, portanto, que há essas coisas todas para darem suporte ou darem segurança aos pais, porque eles às vezes não têm muita segurança, toda a gente usa ovos, porque é que vão usar alcofas? Sim, exatamente. Temos aqui de um registro. E agora deixa-me acrescentar só aqui um aspecto que eu lembrei-me de repente, que também tem o aspecto respiratório, não é só pela flexão da cervical ou hiperflexão da cervical, é também porque a posição de deitado para os bebés é a posição de maior abertura das vias aéreas. Portanto, mesmo se eles estão deitados, todas as vias aéreas, desde os alvéolos, brônquios e bronquíolos, por aí acima, estão na sua melhor posição de abertura e até mesmo alguma secreção que eles tenham é mais facilitada de ser retirado. Depois, claro, obviamente com outra posição, mas facilita. Sim, bem complementado, sem dúvida. Agora temos que saber, é este procedimento e que as famílias que estão agora a receber um diagnóstico pré-natal é melhor porque já conseguem adquirir materiais ajustados. Um outro grande problema é comprarmos tudo e depois nasce a criança e o diagnóstico vem depois.
Isso já ultrapassa aqui esta questão, estamos a falar uma questão já de outras empresas externas, como é que se... Nós questionámos, mas realmente aí, pronto, aí não obtivemos informação. Mas para quem está a receber um diagnóstico pré-natal, realmente, pronto, importa então desde já saber que há esta opção, que tendo então uma indicação clínica e tratando da declaração junto do IMT que pode usar. Isto é ótima notícia. Faz o seguinte, a criança sai do ovo e entramos na fase de o que é que vem a seguir. As grandes dúvidas são que cadeiras comprar, mas o posicionamento. E se eu há muitos anos atrás vi que teria de andar contra a marcha, também tinha uma criança muito enjoada. E era um dos grandes desafios, era andar contra a marcha com uma criança que vomitava a cada viagem. Mas lá andou até ao limite em que eu já não aguentava mais. Colocar um espelho, como a Paula referiu, foi uma ideia ótima, porque eu conseguia ver a criança, só que, de facto, era a questão de qual a cadeira ajustada, que não fosse o ovo, obviamente, já não cabia, que permitisse estar bem em segurança, colocada em segurança contra a marcha e que também, ao mesmo tempo, não tivéssemos viagens constantes de nauseadas. Acho que facilitaria muito se não houver náusea associada. Mas como é que as famílias com que a Paula contacta, nomeadamente no Pediátrico de Coimbra, que questões é que têm, sem citar nomes, obviamente, que questões é que têm com a mudança do ovo ou da alcofa para as cadeiras seguintes, andar contra a marcha? Quais são as questões que mais houve? É assim, pronto, andar contra a marcha, lá está, é importantíssimo para qualquer criança, mas especialmente em crianças com displasias ósseas. Segundo agora esta nova norma, a R129, a iSize, portanto a obrigatoriedade vai até aos 15 meses, mas nestas crianças o ideal era permanecer até aos 4 anos de idade, até terem um bom controle cervical, por causa da questão do efeito chicote em caso de algum azar. A reclinação é um aspecto muito importante, porque quando eles saem do ovo e passam para a cadeira seguinte, normalmente podem ainda não ter um controlo muito eficaz e, portanto, a reclinação vai ajudar ali na sustentação da cabeça e dos movimentos contra a gravidade. A questão dos enjoos é um bocadinho mais difícil de arranjar estratégias, não é? Acho que foi até aos 3 anos. Mais paragens, provavelmente. Foi difícil. Mas recordo-me que a cadeira, que eu penso que era grupo 1, mas como a Paula disse, varia muito agora, e felizmente agora não é com o peso, é com a altura da criança, o que é muito importante. Ela reclinava ligeiramente, portanto ela dava para reclinar, e talvez seja uma noção que muitos pais não tenham, que a cadeira, quando sai do ovo e passa para uma cadeira, que ela convém manter-se reclinável. Convém manter-se reclinada, e lá está, como eles não gostam muito, a questão do espelho e de um brinquedo às vezes ajuda a tolerar um bocadinho melhor a viagem, não é? Ir tentando esse tipo de estratégias, porque realmente protelar o mais possível é importante. Sim, é o ideal. E no meio das displasias todas que vê, o citocondroplasia é mais frequente, pronto, é natural, é das mais prevalentes, mas displasias que tenham alterações a nível da coluna cervical, ou que tenham outras alterações a nível de outras partes articulares, ou maior instabilidade, ou com fraturas com maior fraturas. Saímos muito deste registro ou tem sido um aconselhamento muito, muito parecido para todas as displasias? Nós não temos, ou pelo menos não me recordo assim de nenhuma situação de casos com grande instabilidade em termos da coluna, portanto, da região cervical. Nessas situações,
hipoteticamente, além da reclinação da cadeira, que ajuda a eliminar ali grande parte da necessidade de ser a criança a fazer o controlo ativo, há às vezes colares cervicais daqueles de espuma mais moles que podem ajudar, mas eventualmente penso que em situações realmente limite não temos ou não tenho memória assim de um caso que tenha necessitado. E quais são os conselhos para aquelas displasias em que o crescimento é ainda mais afetado do que, por exemplo, na acondroplasia ou na pseudoacondroplasia ou na hipocondroplasia, em que são mesmo muito baixa estatura, por exemplo, numa displasia diastrófica? Como é que se faz, por exemplo, um jovem com 18 anos, que ainda vai ao pediatra, que tem uma displasia diastrófica, terá 1 metro ou 90 centímetros. No entanto, já tem uma idade em que, na maioria dos casos, em sociedade, não anda com uma cadeira. Estes casos serão para andar com um banco elevatório, isso eu questionei também, quando é que mudamos para um banco elevatório, ou serão para andar com uma cadeira com encosto reclinado? Estou a pensarmos em conjunto, porque provavelmente são menos casos que vêem neste registro. O que é que acha que seria mais ajustado? É assim, de acordo com a norma, o que está preconizado é 1,35 m, ou seja, sistemas de retenção até 1,35 m ou 12 anos de idade. Portanto, eu penso que lá está, nessas situações já não haveria obrigatoriedade pela questão da idade, mas se houver benefício do ponto de vista clínico para estar mais bem posicionado pela questão até de como é que os cintos vão estabilizar a pessoa, acho que aí depois há uma questão de ver caso a caso, porque depois provavelmente nem todos aceitam muito bem a necessidade de continuar a utilizar o banco, não é? Já não tendo idade. Mas é uma questão de segurança, não é? Exatamente. Muito maior do que uma questão de seguir a lei. Ou seja, lá está, por aquilo que eu li, a partir dos 12 anos deixa de haver essa imposição, pelo menos por aquilo que eu consegui apurar. Não há essa imposição, mas pode haver do ponto de vista de segurança, sim. Isto agora voltando a um caso prático, estou ansiosa para que vocês façam perguntas, mas enquanto não fazem, faço eu. Há bocadinho estava-me a perguntar da questão da estabilização da cabeça em crianças com instabilidade muito grande. Eu estava a dizer que não tinha memória de casos de displasias ósseas que tenham precisado, e é verdade, mas estava agora a pensar que tivemos outras situações de crianças com alterações do desenvolvimento, com quadros severos de hipotonia e em que tivemos que optar pelo colar cervical. Pronto, no fundo um cuidado personalizado, cada caso vai sendo mediado consoante. Sim. Mas isso foi, por exemplo, citado pelos pais em que questionaram como é que poderiam aumentar o grau de segurança, ou foi a terapia ocupacional e reabilitação que passou essa informação? Como é que costuma ser a passagem de informação? Normalmente eles já trazem essas necessidades quando chegam a nós, não é? Portanto, eles antes passam pela consulta médica, podem ser os pais a levantar a questão, ou pode até surgir da conversa com o médico, e o médico até perguntar, olha, e como é que acontece, por exemplo, nesta situação ou naquela? E então, depois são referenciados para a terapia ocupacional para perceber como é que podemos ajudar, como é que podemos melhorar aquele posicionamento. Às vezes pode passar por fazer uma avaliação de uma cadeira, outras vezes pode passar somente por vermos adaptações ou estratégias para melhorar. Ok. Linda. É assim, primeiro queria aqui partilhar a nossa experiência, né? O Simão tem hipocondroplasia e já tem 8 anos, e a nossa maior dificuldade foi realmente a questão da contramarcha dele virado para trás. Nós não conseguimos que fosse até aos 4 anos. O Simão também enjoou um pouquinho, mas já não havia nada que o distraísse e que ocupasse o tempo suficiente das viagens. Foi realmente ali um grande desafio.
E agora a minha dúvida é, a questão que tinha é, quando é que eles deixam de estar na cadeira e passam para o banco elevatório? Quando é que nós percebemos que faz... O Simão neste momento já está a ter só o banco, né? Tem apenas o assento, já tirámos a parte de trás da cadeira. Agora a minha dúvida é esta, realmente estava na altura certa? Quando é que nós sabemos que é a altura certa para fazer também esta transição apenas para o banco? O que é que temos que ter aqui em atenção? É um bocadinho agora, um bocadinho mais tarde, aqui numa faixa etária um bocadinho mais tarde. Ora bem, pois, a transição para o banco, uma boa pergunta. Tenho que ir ver se encontro aqui o meu suporte. Enquanto a Paula procura, E ouvir outros pais, não é? Ouvir a vossa opinião. Eu vou partilhar a experiência só, enquanto a Paula procura a parte sim, mais força. técnica. Também tive essa questão, porque alguém começou a pedir, farta de andar numa cadeirinha. Pois, andar na cadeira já... Sim, e depois já temos pessoas com atitude e com vontades, não é? Não vamos segurá-los para sempre, consoante as nossas indicações. Então, um fator que foi muito importante para nós percebermos foi o posicionamento do cinto. O cinto está muito alto na maior parte dos carros, mas eu acho que dependerá dos carros. Então, o cinto passava aqui. Não dá ainda para teres isso. E então tiramos a cadeira e tiramos as costas, como disseste, Rodinda, tiramos as costas e a cadeira continuou a ser e continuou porque há cadeiras que permitem a remoção das costas. Sim. Mas também tem um ponto negativo que vou já partilhar. E então continuava na mesma como se estivesse na cadeira, mas a usar o cinto. Mesmo assim, não gostei nada daqueles meses, porque o cinto continuava a passar-lhe por aqui. E foi assim um desafio grande de aceitar, eu quero estar aqui e a segurança. Agora já passo ao cinto no lugar certo, como a Paula referiu há pouco, o posicionamento dos pontos de fixação são muito importantes. Eu lembro-me de uma fotografia do bebê que tinha aquelas proteções aqui, que estava completamente ensanduichado, e outro que tinha proteções aqui mesmo, em cima dos ombros. E, de facto, é o posicionamento do cinto que é muito importante. Se no vosso carro der para regular a altura do cinto, que há carros em que isso permite ser feito, se calhar ajusta e o Simão poderá andar mais confortável. Mas vai ser do conforto. Aquilo que mais me custou a ver quando saiu da cadeirinha ou da cadeira e foi o apoio lateral, porque viagens mais compridas, aquela cabeça faz assim, vai para todos os lados, eu detesto. E quando a Paula mostrou a fotografia do bebê com uma faixa, a única coisa que fazia, nunca usei uma faixa dessas, mas inventei outra qualquer, que era para conseguir que a cabeça não caísse quando estão a dormir. Que é o pior, não sei se também tens essa experiência, quando fica a dormir, para onde é que aquela cabeça anda, não é? É verdade. Pronto, para além da questão de segurança, é a questão do conforto, porque estão ou caem para um lado ou caem completamente para a frente, então aqui a questão respiratória também, porque estão completamente assim, quando eu olho, está assim, ou não, então lá vou eu, ponho a cabeça para trás. Estes anos têm sido muito desafiantes, Paula, muito, muito desafiantes em termos de transporte. As transições, neste momento está a usar um banco elevatório, e o cinto consegue passar no local que me parece ajustado, não magoa, mas quando fazemos viagens maiores tem que pensar numa almofada ou alguma coisa para encostar, para evitar que tire a cabeça para a frente. É difícil, viagens compridas são difíceis em todo caso, mas a segurança de facto é um tema importante. Pois, eu tenho aqui uma referência da altura de 105 centímetros, mas eu de facto, eu também preciso confirmar esta informação melhor. 105 centímetros é a altura total ou a altura 105, mas eu preciso confirmar esta informação. Realmente, aquilo que mais surge tem a ver com os primeiros transportes e portanto, isto aqui também pronto, é uma reflexão que temos que continuar também
aqui a partir pedra, como se costuma dizer. Sim, é um mundo, até porque neste nosso mundo as nossas crenças também têm os membros inferiores mais curtos, o que faz com que, o caso de Simão e hipocondroplasia não tanto, mas faz com que a altura final, e que é o que é contabilizado agora, possa afetar muito a nossa avaliação, e dos profissionais de saúde também, mas Sim. eles sentados terão uma altura muito mais aproximada a uma criança da faixa etária deles. José, perguntaste, pedi-me. Não é uma pergunta, é uma observação. É exatamente isso que estavas a dizer, que é, no caso do Gonçalo, por exemplo, o Gonçalo sentado é o mais alto da turma. E o que é que acontece? Ele sentado atrás, no carro. Hoje, por acaso, perguntou, não sei, tem um dedinho que adivinha, e ele perguntou quando é que podia começar a ir à frente, como algum. Mas o cinto, no caso dele, eu vou fazer aqui uma inconfidência, não digo, com ou sem cadeira, com ou sem banco elevatório, o cinto do Gonçalo, lá está, por ele ser muito alto, na parte do tronco, fica perfeito, como se for um adulto, quase já. E uma vez que eu peço desculpa, é Paula, não é? Sim. Descobriu aquela questão na lei, que é que há outros sistemas de retenção que podem também ser autorizados se houver uma declaração médica tal. O que eu aconselhava para situações, eventualmente como a do Gonçalo ou como a do Simão, é, independentemente de já ter os tais 135 centímetros ou não, o médico, uma declaração médica, a dizer que a criança, não sei se isso é possível, honestamente, não é? Mas dizer que, ainda que não tenha a altura de lei os tais 105, já pode passar para o banco elevatório primeiro e depois até para sem banco, porque o Gonçalo, quando tive, como os membros inferiores são mais pequenos, o Gonçalo vai ter uma altura total, se calhar de 129 ou 130, mas no banco elevatório já fica até para cima dos encostos, e isso sim é perigoso. Sim. Pronto, Por acaso é muito engraçado, e eu dizia à Inês há bocado que quanto mais falo e questiono sobre o tema, mais questões surgem. E realmente estas que estão agora a surgir dos bancos elevatórios dão uma certeza de que ainda há muito mais realmente para perceber, e agradeço a sugestão, porque realmente percebermos, em termos da lei, o que é que também a lei permite para estes mais crescidos. Sim, essa parte é muito importante e vai começar a ouvir estas questões mais vezes, porque é uma necessidade pessoal também e social de se estarem ajustado aos seus pares. Claro. Ainda há pouco foi buscar a Clara a um lugar que veio com uma colega, e a colega veio no banco da frente e ela veio no banco de trás, no seu banco elevatório, mas sem crise. O banco elevatório passa despercebido, mas não vai a colega ao lado. Há aqui uma questão social também. Quando chegamos a uma faixa etária, não queremos que os miúdos eles também não se querem diferenciar muito. Mas vá, José, ias comentar. Ia dar uma sugestão só sobre a questão que estavas a falar das viagens mais longas, de poder adormecer e da cabeça andar ali para todo lado. Nós compramos um utensílio, agora é Temo, mas já foi Gearbest, já teve vários nomes. Uma coisa bastante simples, não sei quanto é que aquilo custou, mas 10 euros ou 9 euros, uma coisa assim, que é um utensílio chinês, que agarra nos apoios do reclinável, fica completamente recolhido, e é tipo isto, e fica completamente recolhido se não quiseres usar, ou então para quem quer usar, aquilo fica assim, e então a cabeça da criança anda ali, bate nos dois lados. Havia com a tal fita, nós não pusemos isso, Pois não. mas impede, não traz segurança nenhuma, que aquilo num impacto com um murro de um homem
aquilo parte, mas impede isso do andar, ficar todo torto, não faz isso. Não é o caso do Gonçalo. O Gonçalo não adormece nas viagens, pura e simplesmente. Portanto, não. Mas se adormecesse e se tivesse a tendência de cair para os lados, aquilo acaba por amparar um bocadinho. E isso existe, está à venda. Olha, faça o favor de partilhar sobre isso no grupo. Obrigada. Cláudia. Olá, olha, desculpem estar sempre com a câmara desligada, só que isto é muito complicado, esta hora do dia, com 2 pequenos, e eu só consegui mesmo agora vir ao quarto e tenho que dizer alguma coisa, primeiro para agradecer muito pela sessão, agradecer à Inês por ter lembrado no grupo, porque senão eu tinha-me esquecido, desculpem. E só partilhar assim uma coisa muito rápida antes de ir ter com os miúdos. Eu estou numa fase muito ainda anterior à vossa, não é? Porque o Francisco tem 5 anos, o Salvador tem 3, eles têm os 2 displasia óssea, têm hipoplasia, cartilagem e cabelo. Portanto, essas partilhas que vocês fizeram relativamente ao banco elevatório, hei de passar, entretanto, por essas fases e assim já vos agradeço isso que já foram dizendo. Queria só dizer que nós na altura que adquirimos e temos, é o que temos neste momento, é uma cadeira que roda, é uma Nuna Rebel Plus, que já não existe, acho que já foi descontinuada, e eu penso, terapeuta Paula, que ela é homologada à mesma, porque eu na altura aconselhei-me com um grupo de movimento de viagem segura e expliquei-lhes qual é que era a situação dos meninos, e eles aconselharam exatamente essa, que tanto dá para fazer virada para a frente ou virada para trás. Neste momento eles têm os 2 a Nuna, o Francisco já vai virado para a frente, o Salvador vai virado para trás. Às vezes o que acontece, por exemplo, nós estivemos no Algarve este fim de semana, quando ele fica muito chato, nós viramos um bocadinho à frente e depois voltamos a virá-lo para trás e dizemos que ele não pode virar para a frente porque ainda é muito pequenino, então às vezes fazemos assim e tem ajudado a conseguirmos manter o Salvador virado para trás. Agora, eu também o que me apercebi foi que a inclinação da cadeira, e não sei, isto é empírico, também depende da inclinação do banco, não é do banco do carro, porque eu digo isto porque a minha mãe também tem uma igual a essa para fazer o transporte no carro dela, e as marcas são diferentes, nós temos um BM, ela tem um Passat, e a cadeira, a forma como ela está instalada e a inclinação da cadeira difere da inclinação do banco. Não é? Pronto, e só queria assim dizer isto, entretanto vou novamente desligar a câmara, desculpem que eu quero. Obrigada, Cláudia, essa foi Obrigada. Fantástico. Paula, existem assim muitas cadeiras dessas que são... Que têm as duas... rotação? Sim, existem muitos modelos que permitem isso, sim. Tornam-se até um bocadinho mais evolutivas, porquê? Porque eles estão virados para trás e depois, a determinada altura, os pais têm a opção de rodar para a frente. Cada vez há mais modelos que permitem isso, sim. Em relação à inclinação, é verdade, dependendo do modelo do carro, se o assento do carro for mais horizontal ou tiver um declive maior, a cadeira, quando assenta no banco, também ela vai corresponder depois a uma inclinação diferente, é verdade. Às vezes o que se pode fazer, se precisarmos, é entre o assento e a base da cadeira, colocar ali uma alturinha para que a base da cadeira, em vez de ficar assim, fique um bocadinho mais horizontal. Isso faz todo sentido, até mesmo na compra de um veículo. Eu já ouvi várias pessoas, mães, pais, avós até, de quererem fazer adaptações na casa, fazerem uma casa nova, comprar um carro, coisas bastante maior do que comprar uma cadeira ou uma alcova ou um carrinho. Não é tão comum, mas acontece. E, de facto, se formos pensar em mudar de carro, não pensar só o conforto do condutor, mas pensar nesta situação de, se puder uma cadeira ou uma cadeirinha, qual é que é o posicionamento que a criança, o bebê, ou a criança ou o jovem vai tomar aqui. E, por exemplo, a minha preocupação é pôr o banco elevatório e puxar o cinto e ver onde é que ele fica. Não é só estar confortável ali atrás, não, é Sim. ver se está, e pode ser um ponto também de apoio nas famílias que até não comentam na consulta e no acompanhamento das terapias, vamos mudar de carro. Olha, se mudarem de carro, então considerem estes fatores.
Exato, porque, por exemplo, se for uma cadeira que faça, por exemplo, 45 graus de reclinação, se a base da cadeira vai ficar assim, aquele ângulo vai ser anulado, não é? Não, é muito interessante e de facto são informações que estão a cumprir o objetivo do webinar, é passar informações novas para além da partilha Eu de já levo experiências. desafios, eu já levo desafios. Mas é bom, e daquelas experiências internacionais que a Paula viu, isto para não tirar muito mais tempo, que o tempo voou, já são 7h10. É bom sinal. Das experiências internacionais dos seus colegas de outros lados do mundo, o que é que viu assim, viu diferentes experiências, mas viu alguma para além da Alcofa que lhe dissesse, olha, muito bem, temos que começar aqui a fazer algo semelhante? Não, isto foi essencialmente, como direi, abriu um bocadinho o apetite de continuar a partilhar experiências, porque efetivamente abre-nos os horizontes. Acima de tudo, perceber, não é, que se calhar nós estamos às vezes tão, sei lá, formatados para determinadas coisas e precisamos realmente de falar e ver o que é que há para além daquilo que nós fazemos no dia a dia, para não nos limitarmos, vá. Falámos essencialmente desta questão do transporte de bebés mais pequenos, mas e eles até nos falaram de alguns modelos, mas eu acho que acima de tudo faz sentido falar de características, não é? Eles também, quando nos falaram de marcas, foi a título de exemplo. E se calhar agora voltar a falar até destas questões, novamente, das transições das cadeiras para os mais velhos, que acho que é também esse desafio que eu também levo, porque realmente, pronto, foi por aqui que começámos, foi pelos mais pequeninos, mas temos que continuar a procurar informação. E eu só tenho a agradecer o empenho da equipa multidisciplinar do Hospital Pediátrico de Coimbra neste sentido também, porque está sempre curiosos a tentar ver onde é que há informação e experiências de outros pontos do mundo e acho que já estamos num caminho de muito mais conhecimento e hoje saio daqui muito mais rica em termos de informação e poder passar também isto para as famílias, de poder falar convosco no hospital com mais calma, são consultas que requerem mais tempo, mas também vão consolidar informações que são importantes, que nós não tínhamos há 7, 8, 10... Há uns meses atrás. Há uns meses atrás, portanto é muito bom. Se não houver mais perguntas ou comentários, eu vou agradecer a todos por terem participado, à Paula em especial por ter preparado esta apresentação, por ter estudado, por ter abraçado este tema. Obrigada eu. Vai abraçar o tema seguinte, que são as transições, porque Sim. isso vai ser muito importante, mesmo na idade adulta, porque estamos a falar de pessoas que vão passar, muitas delas não vão passar de 1,30 m e continuam com instabilidades e fragilidades ósseas ou hiperdensidade óssea, são situações muito comuns nas displasias e agradeço profundamente este momento e acho que vai ser muito importante este webinar também para muitas mais pessoas. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada e um bom resto de dia para todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde.